Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo dos pavimentos em aço. Dessa vez nós vamos falar mais sobre as cargas e os pesos dos elementos em aço. Tá bom? Essa primeira parte é muito semelhante ao que vocês já viram em concreto. Então é muito recordação, mas eu acho importante recordar para que vocês tragam à mente e comparem também as diferenças, que tem diferença de raciocínio na concepção do edifício e no cálculo também, tá bom? Então vamos falar de pesos em geral em elementos estruturais. Primeira questão é a densidade. A gente obtém a densidade dos materiais fazendo um ensaio em laboratório, pegando volumes conhecidos e pesando esses volumes conhecidos e plotando num gráfico. Obviamente vai passar por zero, porque o volume zero tem que dar peso zero, tá certo? Mas vocês percebem que é uma equação linear. Já sei que o B é zero, lógico, né? Que passa pelo zero aqui. Então eu preciso determinar a declividade desse ensaio apenas. Notem que o Y é P e o X é V. Então isso a gente chega à expressão da relação dessa reta aqui, que a declividade é a densidade, é o gama. Esse gama aqui é a densidade. Então, se eu tenho a densidade obtida em laboratório, multiplicado pelo volume da peça, eu tenho o peso que ela tem. A fórmula que eu decorei a vida inteira foi essa: gama, peso, volume. Massa por metro cúbico, por unidade de volume. Quilo por metro cúbico, por exemplo. Então, essa foi a fórmula que eu decorei a vida inteira. Ou se eu quiser saber o peso, isso é dado, porque é, inclusive, normalizado, muitas vezes, multiplicado pelo volume da peça que eu tenho, pelo material, eu vou ter o peso dela. Então, essa é a primeira fórmula que a gente tem que considerar. Então, aqui eu estou colocando os principais materiais e suas densidades em kgf e quilonewton. Gostei muito de uma tabela que vou até apresentar para vocês, que não veio em quilonewton, veio em decanewton. Porque um decanewton é um kgf. Finalmente vão se confrontar com a realidade que nós não iremos para Marte tão cedo e, portanto, a gravidade não é tão relevante ao falar de pesos e massas, né? Então, para a gente que está na Terra mesmo, um kgf é uma unidade muito fácil de a gente entender. Eu não estou querendo parecer um senhor ranzinza contra a modernidade dos newtons, não. Mas eu acho uma unidade, para nosso caso, a unidade técnica sempre foi usada essa de kgf, e os físicos inventaram o tal do Newton. Mas aí, então vou mostrar daqui a pouco, alguém falou assim, não, já pode usar qualquer coisa, vamos usar decanewton, que é igual a um kgf. Então, o concreto armado é 2.500, o concreto simples é 2.400. O aço é 7.850, então triplo. Só que o aço é muito mais resistente, por isso dá peças muito mais esbeltas, mais leve no final das contas. Mas o material em si é muito mais denso. A madeira a gente pode usar, isso aqui eu pus de propósito, né, em torno de 1.000. Varia muito de 600 a 1.100, 1.200, depende da madeira. Mas se você não tem dado nenhum, 1.000 é um bom número, que é exatamente a densidade da água, 1.000 quilos por metro cúbico. Por isso que tem madeira que flutua, madeira que não flutua, não é? Madeira com densidade menor flutua, maior lava fundo. A alvenaria de tijolo furado, 1.300, já foi 1.400, mas a norma agora fixa 1.300. Levando em conta que se tem mais cuidado no revestimento, etc. E a de tijolo maciço, que é muito pouco usado hoje em dia, antigamente se usava mais, dava mais conforto nas casas, diga-se de passagem, 1.800. Então,
está aqui a nossa fórmula que a gente vai lembrar, e o aço, que quando a gente precisar vai ter que lembrar, 7.850 é a densidade do aço. Por que a gente quase não usa esse número? Primeiro que as tabelas de perfil já vêm com a massa da viga, ou do pilar, do perfil dado. Já está calculado isso. É raro a gente ter que usar esse valor, tá certo? A não ser que a gente fizesse uma laje, entre aspas, de aço, uma chapa metálica, aí talvez a gente precisasse usar isso para poder calcular o peso. Mas, em geral, os perfis já têm essa massa calculada por metro, se for uma viga. Né? Vamos ver os volumes prismáticos. Lembra que um volume prismático, o volume é a área da base vezes a altura. Então, por exemplo, em vigas, o volume é a área da seção transversal vezes o comprimento. Ok? Em lajes, a área da seção transversal, AB, vezes o comprimento, é H, altura. Ok? Ah, podia ser diferente? Podia, mas fiz assim. Paredes, né? A área da base é vezes L, vezes a altura da parede, H. Então, são esses os volumes prismáticos. Multiplicado pelas densidades respectivas de cada um dos materiais, eu tenho o peso de cada material. O problema é que, muitas vezes, a gente usa isso distribuído por elementos. Ok? Tem vigas, eu tenho o peso dela por metro. Então, está aqui, ó. A carga distribuída da viga vai ser o quê? O peso da viga pelo comprimento da viga. Então, o gama da viga, se for aço, concreto, vezes o volume da viga, que é A vezes L, pelo comprimento da viga, que é L. Então, corta, fica gama vezes A. Então, se eu quero saber o peso por metro de uma viga, basta multiplicar a densidade pela área da seção transversal na unidades compatíveis. Lajes. Mesma coisa, ó, o peso total da laje dividido pela área da laje. Então, vai cortar isso aqui, fica a densidade da laje, do material da laje, pela altura da laje. Em concreto armado, 2.500 vezes H. Em paredes sobre vigas, a gente usa KGF por metro. Então, está aqui, ó, gama vezes o volume dividido por L. Esse L aqui é o comprimento da viga. E L aqui é se a viga está na parede, tá na viga inteira. Tá certo? Ah, se for menor, aí distribui. Né? Esse L aqui vai ser o comprimento da parede. Ou pode fazer por trechos também, né? Tá certo? Mas, fundamentalmente, esse aqui é o L, não é o L da viga, seria o L onde está distribuída a parede. E aí dá gama E vezes H, porque corta o L. E nas lajes? Nas lajes, a gente faz uma simplificação, que o cálculo preciso seria muito complexo, desnecessariamente sofisticado. Né? Então, a gente vai imaginar que eu vou pegar as paredes, vou demolir e distribuir como uma sobrecarga, tá? Para ficar simplificado. Então, vai ser o gama vezes o volume dividido pela área da laje. Ok? É um critério simplificado bastante utilizado quando a gente tem lajes em duas direções. Pode ser usado também em estrutura metálica, por exemplo, com steel deck, você não vai colocar uma viguinha debaixo de cada paredinha. Você faz uma estimativa geral das paredes, se for parede de alvenaria. O que é muito pesado, é melhor usar divisórios, etc. Né? Mas vamos falar agora das cargas permanentes. São as cargas nos pavimentos estruturados em aço. Lá antes a gente falou sobre cargas de um modo geral, como elas se distribuem. Vamos falar agora das cargas que a gente encontra. Então, a primeira carga é o peso próprio. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma laje de concreto maciço, é essa fórmula aqui. Ok? Eu decorei a vida inteira essa fórmula aqui, ó, 25 vezes H. Se o H é 10 centímetros, dá 250. Tá? Mas uso H em metro, 2.500, a densidade em metro
cúbico. Então, multiplicando H por metro cúbico, metro por metro cúbico, dá metro quadrado. Então, é a carga distribuída por metro quadrado na laje. É o gama H, como eu mostrei agora há pouco. Agora vamos ver produtos industrializados. A gente tem que olhar os catálogos desses produtos. Como eu falei, eu tenho catálogos há 30 anos aqui guardados que eu finalmente vou poder jogar fora, porque isso você encontra na internet ao clicar. É muito fácil. Antigamente você tinha que mandar um ofício dizendo que você era engenheiro de estruturas, do escritório importante na região, pedindo, suplicando para receber um catálogo impresso um mês depois. Então você guardava isso para a vida inteira. Hoje em dia vocês têm disponíveis. Isso é uma lógica importante de quem vai fazer uma arquitetura mais industrializada. Catalogar catálogos, né? Fazer a biblioteca de catálogos. Vamos ver o Steel Deck. Para vocês terem ideia, nos livros que eu tenho, o catálogo que estava lá, a empresa faliu ou foi comprada. Hoje em dia está tendo muito esse tipo de coisa. Então, isso tem que ser sistematicamente atualizado. Eu achei esse catálogo dessa siderúrgica chamada ArcelorMittal, que é de origem indiana, uma multinacional poderosíssima na Europa, inclusive, e vem chegando no Brasil com muita força também. Chama Polidec. Vou deixar o catálogo lá para vocês também, no material suplementar. Está aqui, isso aqui é a foto do catálogo, mostra aqui a telha, está vendo a telha aqui? Que é do deck, do assoalho. Vamos chamar de telha, né? Telha é para quando a gente tem telhado. Isso aqui provavelmente não é uma cobertura. E aqui está vigamento metálico e essa é a direção da distribuição do carregamento. Vocês podem ver aqui. Então, esse é desse catálogo. O peso próprio da laje é em torno de 200, 250. Vai variando à medida que eu vou aumentando aqui a espessura. Se eu tiver uma carga muito grande, isso aqui é muito geral, mas no nosso tipo de problema, a gente está por aqui. 250 seria um bom número. Tá? E aqui, o sistema que eu escolhi, que com muitos apoios, tem uma carga altíssima, para a gente ter uma espessura pequena. Tá? A partir de um certo momento, você tem que usar escoramento, né, para evitar flecha, etc. Normalmente, a gente usa um vão pequeno, para não ter que fazer escoramento nenhum. A obra ser o mais limpa possível, o mais rápida possível. Ok? Outro produto é o painel wall da Eternit. Existem outros hoje em dia. Aqui essa foto é do catálogo. Percebam aqui o mezanino num galpão aqui, num shed, né? Dente de serra. Aqui tem muita iluminação zenital, né? Então, muitas vezes você quer fazer um escritório para acomodar alguma coisa. Isso é muito usado também para fazer mezanino em shopping. Na década de 80, eu calculei muitos mezaninos do Park Shopping. Shopping muito antigo na cidade, né? Depois foi expandido imensamente. E era assim, fazer, sei lá, 20 mezaninos em 30 dias. Foi uma correria danada. Essa coisa dá bom quando a gente está começando a vida, né? Então, notem aqui o vigamento, a distribuição dos painéis, como a gente já tinha comentado. E eu também vou deixar esse catálogo lá para vocês. Mas percebam que o peso é muito reduzido, é de madeira, né? Isso aqui, obviamente, para fazer uma instalação industrial desse tipo, né? Então, são os pesos de peso próprio de carga permanente. Também achei um outro catálogo, que o meu de laje pré-moldada estão vencidos. Não é tão fácil de usar em aço. Essa solução com cerâmica aqui, né? Com esse vigamento. Num passado, essas empresas sofreram uma grande derrota porque tinha gente que vendia
sem os ferrinhos aqui. Aqui é um desenho, faltou os ferrinhos, né? Faltou a armação. Mas, em suma, é um bom catálogo dessa Constru-RO. E tem aqui o peso também, ó, 200 quilos por metro quadrado. Então, esse é o peso importante para começar, né? Peso de próprio. Aqui é o de alvenaria, que eu já mostrei. Paredes sobre laje, já falei. Divisórias. Muitas vezes a gente usa divisórias. É muito difícil estimar isso, você tem que fazer um layout. Isso dá em torno de 100 a 150 quilos por metro quadrado. Na dúvida, usa 150. É um bom número. Só as divisórias, essas divisórias de escritório pré-fabricadas. Okay? Não é parede de alvenaria. Essas pesam muito. O revestimento, de 50 a 75 por face. Então, entre 100 e 150, se for residência, pode usar 150 cegamente. Tá? Porque você tem sempre mármore, tal, né? Então, pode usar 150. Proteção contra o fogo depende, né? Normalmente a gente não leva em conta. Mas, por exemplo, se a gente fizer um vigamento com embebido no concreto, tem que considerar. Tem que levar, pelo menos para estimar, para ver se não está. A maioria dos sistemas é muito leve. O forro, catálogos, 5 a 25, 25 é gesso, 5 é um material tipo alumínio, PVC. Isso vai depender do produto que vai sendo especificado. Isso é mais usado em coberturas, né? Fazer um posto de gasolina, fazer, né? Do que em edificações em altura. Se for coloca o 25 logo. Instalações prediais são muito leves e não são consideradas, a não ser instalações industriais, aí você tem que considerar caso a caso. E agora vem um paradoxo. Está dando como peso permanente a estrutura metálica. Então, isso, para quem está acostumado no concreto armado, a calcular elemento por elemento, quanto que vale o peso do elemento, certo? É um paradoxo. Por quê que a gente se permite esse paradoxo? Primeiro, porque o peso total da estrutura metálica é muito pequeno, facilita muito o cálculo. Então, esse peso é de 25 a 50 quilos por metro quadrado. 25 no mezanino de um shopping, que você vai fazer lá um escritório, com chapa dobrada, pequenos vãos, 50 nesses edifícios um pouco maiores, que vai chegar aí a 8, 10 pavimentos, chega a 50, dependendo do vão, etc. Mas notem que isso, em relação ao peso total, é pequeno, varia aí de 5 a 10%. Então, por isso que a gente tem essa prática paradoxal de usar antes. E é por isso que algumas vigas vão aparecer com carregamento zero em alguns trechos, porque o peso próprio já foi considerado. Ao final, você faz uma verificação, mas esses números são muito fortes. É em torno disso que dá os edifícios. Ok? Então, isso é um paradoxo em relação ao concreto armado, mas é uma forma de simplificada, é um raciocínio simplificado. É isso que está dito ali. Obviamente, se tiver máquinas especiais, etc., isso aí já é a seara do engenheiro estrutural. Tá certo? Então tem que levar em conta, se tiver uma máquina pesada, por exemplo, lembrei aqui, vamos fazer em edifício em altura, muitas vezes, alguém compra o andar e quer fazer exames laboratoriais com essas máquinas pesadas de ressonância magnética, isso tem que ser levado em conta, pelo amor de Deus. Ok? Ou prescreve já de cara. Vai ficar um pouco mais caro o pavimento, mas você não vai ficar pedindo licença para o calculista para usar, para alugar para alguém. Ok? Essa é a fase assim, central do cálculo estrutural. Se pesar muito a mão, fica a estrutura antieconômica. Se ficar muito leve, a estrutura fica insegura. Então, entre economia e segurança, tem que ter o equilíbrio.
Bom, as cargas acidentais, tem uma norma que prescreve essas cargas acidentais, isso é feito por estatística, vocês sabem, né? Já conhecem. E eu resumi aqui as que eu gosto, as mais usuais, para ter os números na cabeça. É difícil, residencial 150. Não pode fazer como teve um fato de uma professora da Universidade de Brasília, num edifício, começou a acumular argila, porque ela era escultora. Isso é fato verídico. E aí começou a dar trinca na laje, tiveram que conversar com ela. Escritório 200, galerias, garagem 300, loja 400, restaurante 300, escola 300, né? Aluno pulando na sala de aula, né? É bastante alto. E eu achei agora esse aqui que é bem mais detalhado, que é do catálogo da Painel Wall. Eu achei bonitinho para colocar para vocês. E tem um erro crasso aqui, olha, achei agora. Olha que coisa vergonhosa. Na próxima semestre eu vou mudar isso aqui. Mas acabei de ver. Agora vai ficar. Temos que escrever lá para o pessoal do catálogo. Não vou cometer uma asneira dessa, né? Carga por metro quadrado com metro cúbico. Muito bem. Eu vou arriscar aqui algo que é temerário, né? É dar uma estimativa da carga total para fins de pré-dimensionamento. Exclusivamente pré-dimensionamento. Ok? Então é para ter um número para começar, se você não tiver... Muitas vezes você não tem dado nenhum. Eu quero um edifício alto. Vai ter equipamento de ressonância magnética? Ah, não sei. Bom, você tem que ter um começo. Então, normalmente varia de 850 a 1.200. Certo? Como um número médio e um número bonito, 1.000. Uma tonelada por metro quadrado. Tudo. Sobrecarga, parede, alvenaria. Ah, mas eu especifiquei divisória. Mas aí a pessoa vai, um dia, não gosta de divisória, porque dá barulho, e troca por alvenaria sem te perguntar. Então, essa é a lógica do quem projeta estruturas. Então, esse número 1.000 é um bom número para começar a fazer um pré-dimensionamento das vigas, etc. Depois refina. Ok? Isso não é linear. Ah, frisando de novo. Para pré-dimensionamento, é um bom número. Em resumo, gama P sub V, o gama do aço, só para vocês lembrarem, que é bastante mais alto do que o do concreto. Steel deck, que nós vamos usar para estudar, para aprender, porque eu acredito que um dia esse país vai evoluir para soluções industriais, porque a gente precisa muito construir. As sobrecargas básicas, e esse número que eu coloquei aqui, quase temerário da minha parte, para a gente guardar. Né? Imagina, você faz um escritório e de repente vira a escola, mudou de 200 para 300. Ok? Então, esse número é um bom número para começar um pré-dimensionamento, para dar uma resposta rápida e depois ir refinando. Muito bem. Então, acabamos a segunda parte, onde a gente viu como que levanta as cargas que estão sobre o pavimento. Tá bom? Vamos para a terceira parte, que é como que a gente distribui essas cargas para o vigamento metálico. Um momentinho.